Ruth 2, farei a leitura dos primeiros 3 versículos desse novo capítulo que iniciaremos a exposição hoje à noite. Mesmo assentados, acompanhe a leitura, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Até aí. Vamos orar, meus irmãos. Pai, a pregação não tem poder nenhuma, a não ser que Teu Espírito Santo unja as palavras do pregador. A menos com que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, influencie as nossas afeições, diante de toda a verdade que será exposta. E eu quero dizer, assim como Charles Spurgeon, ao subir a cada degrau daquela catedral que ele serviu durante muitos anos, dizendo: eu confio no Espírito Santo. E que assim seja nessa noite, Pai. Que eu confie não no meu esboço, mas que eu confie no Teu Espírito Santo. E que Ele possa ir além das minhas palavras, exaltando, glorificando o Teu Filho Jesus. É no nome dEle que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Você pode se assentar. Até aqui nós já sabemos que Noemi não tinha interesse algum de levar aquela moabita, nem mesmo cooperou para que Ruth retornasse para Belém. Para uma viúva como Noemi, mais uma boca para alimentar, mais um corpo para vestir, especialmente se tratando de uma pessoa que, quando ela olhasse constantemente, iria lembrá-la do seu passado, das escolhas do passado, quando ela e seu marido Elimeleque haviam abandonado a terra do pão em busca de campos mais verdes em Moabe. Noemi estava cega pela sua amargura e não conseguia enxergar que por trás de tudo aquilo estava a doce providência do Senhor, fazendo com que neste capítulo 2, assim como nós encerramos na semana passada, aqui marca o recomeço da caminhada de Noemi com Deus, e estava bem debaixo do nariz daquela mulher, através de Ruth. Este Deus dos recomeços vai marcar a história dessas viúvas, logo no início desse capítulo 2, onde iremos passar a considerar esse personagem, identificado como Boaz, este homem mencionado no início do primeiro versículo. Voltaremos em seguida, para começarmos algumas considerações acerca desse personagem, mas eu convido a você que olhe comigo primeiramente no versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Agora essas duas viúvas, entretanto, já de volta ao seu povo, Noemi e sua nora, precisavam essencialmente, e era indispensável, o alimento necessário para a sobrevivência. Mas onde encontrariam comida? Ruth, sendo a mais jovem, também não preguiçosa, tem aqui a iniciativa. Numa outra tradução, ela faz um pedido à nora, que desse ela permissão para colher espigas, e em qualquer campo, daquele ou de quem lhe permitisse. Ela nem sequer esperou a sua sogra mandá-la fazer isso. Ruth creu que encontraria alguém que temesse ainda a Deus e obedecesse a sua palavra, especialmente em um mandamento dado a Moisés, em Deuteronômio capítulo 24, dos versos 19 a 21, que diz o seguinte: quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus,
os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Observaram como o capítulo anterior de Ruth encerra o último versículo, e como ele inicia novamente o segundo capítulo? Eu não sei se você percebeu, mas o autor faz a questão de destacar que Ruth era estrangeira. A primeira parte do verso 22 do capítulo 1 diz o seguinte: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. E no início do versículo 2 do capítulo 2, Ruth, a Moabita. Percebe que Ruth não era apenas uma viúva, mas também uma estrangeira. Duas qualificações necessárias, humanamente falando, desqualificações, mas na graça, qualificações, porque ela se atira à graça de Deus, desse Deus que é misericordioso. E eu não sei se você percebeu, repetiu 3 vezes em relação ao órfão, a viúva e o estrangeiro. Não é à toa que as nações mais poderosas do mundo até hoje, inclusive o país da Suíça, é abençoado. Porque se você andar nos parreirais da Suíça, você vai encontrar lá uma garrafa de vinho, você vai encontrar lá alguma coisa para o órfão, para a viúva, ou alguém que estiver passando necessidade, simplesmente obedecendo um mandamento como esse. E nós vimos também que nas 3 vezes Deus dizia: vai ser abençoado as suas mãos, se assim você fizer, simplesmente por obedecer a minha palavra. Ela age simplesmente pela fé, deposita sua confiança na palavra de Deus, mesmo que humanamente falando, nada estivesse a seu favor, naquele povo que não era seu, naquele Deus que até então ela havia se comprometido que fosse seu, quando ela abriu mão de Moabe e de Maloque, do contrário de Orfa, que nós vimos isso. O que havemos logo, entrando em ação, na primeira parte do versículo 3, olha o que diz: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Diante de tudo que nós já vimos, da graça de Deus no caráter dessa mulher, nós vimos a única diferença de Orfa e Ruth é a graça de Deus em converter Ruth. Mas não só parou nas suas palavras, dos versículos 16 e 17 do primeiro capítulo, onde ela se comprometeu com aquela senhora Noemi. Aqui nós vemos não só palavras de um coração convertido, aqui nós vamos ver ação. Porque todo convertido, meus amigos, todos os convertidos, não só falam a palavra, mas vivem a palavra. Você conhece a árvore por seus frutos. E sem dúvidas aqui, nós vamos ver o caráter dessa mulher, que não só parou nas suas palavras, mas ela age de maneira altruísta, se arriscando a ir a qualquer campo, confiando na palavra de Deus, de que ela encontraria alguém que temesse o Senhor para ser beneficiada. Eu queria destacar aqui 3 pontos na atitude dessa mulher, simplesmente em sair de casa e recolher algumas espigas. Em primeiro lugar, Ruth tem a iniciativa de fazer alguma coisa diante dessa situação em que ela e sua sogra se encontravam. Ela tem a iniciativa não só de pedir, mas também de sair de casa. Mesmo que Noemi, remoendo as mágoas do passado, a propósito, ela não devolveu o mal com o mal. Lembram da semana passada, onde nós vimos que Noemi, simplesmente como castigo em relação às palavras de Ruth, que deveria ter recebido muito obrigado, ela ignora a Ruth pelo resto do caminho. Ela não fala mais com Ruth, ela ignora a Ruth. Mas Ruth aqui não tem um coração amargo como o de Noemi. Ela devolve o mal com o bem.
sem contar que poderia devolver todo o descaso se ela assim quisesse, mas não fez. Mais uma vez, fruto de um coração verdadeiramente convertido. Segundo, ela é humilde. Ela é humilde. Ela sabe que é uma estrangeira, sabe que não tinha direito algum naquela terra, a não ser depender da bondade e da graça de Deus. Todo cristão verdadeiramente convertido, ele é humilde. Você não vai achar nenhum cristão arrogante. Tem alguma coisa errada se você encontra alguém que seja arrogante. Porque à medida que você cresce na graça, no conhecimento do que Deus fez de maneira imerecida por você em Cristo Jesus, por que você se considera melhor do que qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Ela é humilde. Terceiro, uma mulher diligente, trabalhadora, que não se envergonha de um trabalho honesto. Veremos em uma exposição nesse capítulo seguinte, continuando esse capítulo 2, que o testemunho dessa mulher em trabalhar de maneira árdua não passa despercebido, nem mesmo aos companheiros que ela estava atrás. E adivinha aos ouvidos de quem que vai chegar o testemunho dela? Do próprio Boaz. Me lembro, como título de ilustração, de uma outra mulher, em março do ano passado, quando tudo ainda muito confuso, tudo ainda parecia que era o fim, diante desse caos que nos encontramos até hoje, e pela graça de Deus, amém, motivo de gratidão, estamos num período agora, onde os leitos da nossa cidade, graças a Deus, numa área verde, motivo de louvor a Deus, sem dúvidas, todas as quatro estamos aqui intercedendo por isso, e Ele tem concedido, glória a Deus por isso. Mas me lembro, em março do ano passado, eu conheci um casal que corria o risco de perder o emprego, e colocando seus filhos em uma situação muito vulnerável. Jamais vou me esquecer a maneira com que aquela mulher reagiu diante daquela crise que poderia abater a sua família. Como Ruth, ela não se importou nem com a simplicidade do trabalho que se sujeitou, muito menos com a recompensa dele. E quando eu olhava para aquela mulher, eu me lembrava de Provérbios 31, do versos 11 ao 13. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Ela começou fazendo bolo no copo, pois em meio às notícias amargas daqueles dias, ela queria oferecer algo doce, especialmente utilizando aquilo como possibilidade de compartilhar a mais doce mensagem do Evangelho de Jesus. Depois começou a fazer máscaras, pois era algo que estava faltando devido à grande demanda da época. Não se falava em vacina e não tinha até então. E era a única forma que tínhamos até então de combater o vírus. O marido e seus filhos presenciaram as muitas madrugadas em que aquela mulher passava costurando. Pela graça de Deus, eles não perderam o emprego e nem faltou o pão de cada dia. Mas observem, eles temiam a Deus, mas não deixaram de fazer aquilo que competiam a eles como responsáveis. Não cruzaram os braços, assim como Ruth. Meus irmãos, o que você tem nas suas mãos? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês. O que você tem em suas mãos? Moisés tinha um cajado, um pedaço de pau. Foi o necessário para aquelas maravilhas no Egito e para abrir o Mar Vermelho. Davi, um adolescente, algumas pedras e uma funda, suficiente para derrubar um gigante, treinado. O que você tem em mãos? Não subestime o comum. Não subestime o comum, especialmente se você coloca esse comum nas mãos do Deus extraordinário que nós temos. Não subestime os humildes começos, especialmente se tudo que vier à sua mão para fazer, você faz por amor a esse Deus.
especialmente quando ninguém vê o que você faz. Eclesiastes capítulo 9, verso 10, diz o seguinte: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Você já pensou na realidade de que você tem apenas uma vida? Você já parou para pensar que não só apenas uma vida, mas da brevidade dos anos que você tem, nem sabe quantos são? O melhor investimento é quando você faz algo, mesmo que seja simples, mas com fé. Porque quando nós fazemos algo sem fé, já pecamos. Mas quando nós fazemos, seja o que for para ser feito, porque não há nada que o cristão venha fazer que seja indigno, pelo contrário. O que eu faço não é mais santo do que você faz no seu trabalho ou na sua escola. Se você faz com a motivação correta, para a glória de Deus. Se você olhar no passado, jovens morreram. Eu gosto muito de um jovem que morreu com 29 anos. Morreu de tuberculose. Um jovem missionário. Mas vocês não têm ideia do impacto que ele causou com apenas 29 anos de vida. Hoje em dia, pessoas vivem até 80, 90, até 100 anos, mas não causam impacto nenhum na eternidade, porque não confiam na palavra, não conhecem a palavra, não se submetem à palavra de Deus, porque é Ele que os criou, e Ele sabe muito bem o propósito pelo qual Ele te fez, e acredite, para a glória dEle, para louvor dEle, independente de qual seja a sua função. Mesmo que seja lavando o banheiro de uma empresa onde ninguém coloca o seu retrato na parede como funcionário em destaque, mas Deus vê, e se você faz para a glória dele, você não tem ideia da alegria que dinheiro nenhum, salário nenhum poderia compensar quando você faz isso. Somos chamados, meus irmãos, a fazer o que podemos, mesmo que algo simples, como recolher algumas espigas, como Ruth fez. E enquanto fizermos, precisamos confiar em Deus, que Ele vai suprir as nossas necessidades. Eu gostaria de encerrar pedindo que vocês voltem comigo no primeiro versículo do capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Boaz é o personagem central de toda essa história, especialmente como nós temos visto que essa história da história, nós estamos vendo como se fosse um mosaico, alguma peça que completa como todo, porque aqui é a história da redenção, e Boaz é um tipo de Cristo. Nós vamos ver ao caminhar dessas exposições. Este homem era um parente próximo de Noemi, por parte do falecido marido, Elimeleque, possivelmente tão próximo como o irmão, não sabemos com exatidão. A expressão homem rico e influente também pode ser traduzida como homem valente, de valor moral, o que iremos perceber claramente nas suas palavras, a partir do versículo 4. Um homem íntegro, que influenciava mais pelo seu caráter do que por suas riquezas ou reputação. Percebam que assim como o autor repetiu a informação em relação a Ruth, a Moabita, ele faz o mesmo em relação a Boaz. Olha na sua Bíblia, no final do primeiro versículo e no final do versículo 3, em ambos ele repete que este homem era do clã de Elimeleque, ou seja, parente de Elimeleque. Guarde bem isso. Não subestime, não passe correndo na sua leitura diária da Bíblia em relação às repetições. O autor quer destacar algo, ele quer chamar a sua atenção, e aqui é exatamente isso. O autor não quer que esqueçamos disso. Mais tarde isso vai fazer sentido, especialmente em relação ao romance entre esse Boaz e a Moabita. Lemos na segunda parte do versículo 3, olha comigo. Por acaso entrou justamente quem? Ruth entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Eu vou ler
Talvez na sua versão esteja escrito por acaso, ou em outra versão, na arca, caiu-lhe em sorte. Como é que a gente explica isso? Se até então a gente tem visto a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Como é que você lê um texto desse, dizendo que por acaso Ruth cai exatamente nas terras desse homem? Eu vou ler um comentarista que explica isso de maneira, com poucas palavras e muito melhor do que eu faria. Abre aspas. O que quer dizer essa expressão, casualmente ou por acaso? Abre aspas. Essa expressão exagera intencionalmente a maneira como o olho humano via suas ações, ou seja, as ações de Ruth. O autor fez isso para chamar a atenção para a realidade oculta da intervenção providencial de Deus. E isso não foi acidental, mas a obra de Deus ocultou os olhos de Ruth. Fecha aspas. Em outras palavras, esta mulher não tinha a mínima ideia de quem seria o dono dos vários lotes que constituíam os campos, que até então na época utilizavam no máximo pedras como divisões. Nenhum deles tinha uma placa, como você pode ver na área rural, do nome do fazendeiro. Ruth não tinha a mínima ideia. Mais uma vez, diante dos nossos olhos, através dessa simples palavrinha, que, humanamente falando, obra do acaso, diante dos nossos olhos, está a verdade de que nós não controlamos os acontecimentos, mas as mãos de Deus estão por trás de cada um deles, promovendo seus divinos propósitos, especialmente nas coisas simples do cotidiano que nós fazemos. Repito, não subestime o comum. Deus valoriza a sua fidelidade com o comum, com o que é ordinário, porque só Ele pode fazer quando quiser o extraordinário. Olha a atitude simples e comum dessa mulher. Simplesmente, para cuidar de uma mulher mais idosa, sai de casa para colher espigas e cai exatamente onde ela deveria cair. Entra no território que ela não fazia a mínima ideia de que aquele homem existia. Notem que não houve nenhuma visão angelical. Imagina, Ruth, esse é o terreno, aqui você vai conseguir encontrar o suficiente para você e Noemi. Você não vê isso. Você não vê nenhuma voz do céu, você não vê nenhuma sarça ardente. Interessante, porque muitas vezes nós somos presos a esses milagres, a essas manifestações, essa busca, e perdemos debaixo dos nossos narizes o Deus que age no ordinário, o Deus que quer ver que você crê nele o suficiente com o ordinário da sua vida e faça com fidelidade, com esmero, com diligência, confiando simplesmente na sua palavra. No entanto, essa mulher confiava no Senhor. Ela dirigiu seus passos inconscientemente, exatamente no local certo. Mas nada disso teria acontecido se ela não confiasse o suficiente na palavra de Deus. Salmo 37, versículo 23. O Senhor dirige os passos do justo. Ele se agrada de quem anda em seu caminho. Não é à toa que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como a Grazi abriu aqui na liturgia, será que nós nos dedicamos diariamente a essa palavra? Será que nós confiamos que ela é que norteia os nossos passos? Não há nada de errado de fazermos planos, mas a resposta vem dos lábios de Deus. E adivinha de onde vêm os lábios de Deus? Da sua palavra. Segunda pergunta, e você? Aonde está a sua confiança? Na palavra de Deus ou nos noticiários? Você é uma pessoa que tem iniciativa ou fica dizendo como uma velha hiena, talvez a Grazi vai lembrar dessa velha hiena que dizia, ó céus, ó azar. Você é humilde o suficiente para fazer o melhor que vem às suas mãos, mesmo que seja algo
que não destaque, mesmo que seja algo simples no cotidiano? Ou você está esperando para ser o próximo milionário? Show do milhão não existe mais. A atitude de Ruth aponta para o nosso modelo por excelência. E adivinha quem é? O nosso Senhor Jesus. Ele, diante da má notícia de que toda a humanidade estava condenada pelo pecado, ele tem a iniciativa, não de sair de uma casa pobre de uma viúva, mas da glória. Ele deixa a glória do céu, não julga como um direito, mas vem até nós e se humilha a ponto de se tornar um ser humano que vai nascer no coxo de um estábulo em Belém. E não para aí. Ele não foi um estrangeiro, como Ruth. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Contudo, aqueles que o recebem, Deus dá o direito de se tornarem filhos de Deus. Ninguém foi diligente, ninguém trabalhou arduamente como Jesus, a ponto de entregar a sua própria vida. Ele não corria um risco como Ruth. Ele se colocou, ele se entregou para morrer no seu e no meu lugar, para cumprir a missão que o Pai lhe havia dado, pois só assim poderia receber a recompensa eterna de muitos pecadores que iriam glorificar a Deus através desse ato de amor incondicional, que nem mesmo a melhor mãe do mundo pode doar, mas que até mesmo a pior delas pode receber. Graça, simplesmente graça. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu precioso nome. Graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pelo teu Espírito Santo, que sem dúvidas, eu creio, iluminou os nossos corações nessa noite. E eu creio que durante a semana ainda há de continuamente nos alimentar através dela. Pai, nos ajude a termos esse caráter que Ruth simplesmente foi um vislumbre do caráter do teu Filho Jesus. Quanto à iniciativa de fazer o bem, não esperando nada em troca, quanto à humildade em fazer esse bem, e quanto à diligência, o trabalho árduo, para a tua glória, para o teu louvor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, pelas mães que aqui representam, pelas mães que ouvirão essa mensagem, e nós te pedimos, faça uma metanoia na mente dessas mulheres, que elas não subestimem esse papel, esse privilégio de serem mães, de serem donas de casa, e a revolução que o Senhor pode fazer num ato tão ordinário, de maneira extraordinária na vida dos seus filhos, no curso, no rumo da história do nosso país. Pai, resgata isso no coração de toda mulher temente ao Senhor, de toda mulher que não é louvada pela beleza, mas pelo seu temor ao Senhor, porque essa mulher, o seu nome não vai ser apagado, o seu nome será ecoado na eternidade, porque ela será motivo de festa no céu. Nós te pedimos, faça isso no nosso meio, resgata essa verdade no coração dos nossos jovens, e seja glorificado, Pai, no nosso cotidiano, no nosso comum. Faça o extraordinário, para a glória, louvor do teu precioso Filho. Amém.